Muito boa tarde. É com um grande gosto que voltamos a ver este auditório aqui do Pavilhão do Conhecimento Centro Ciência Viva, cheio de gente. Enfim, não é cheio, mas tem uma grande participação face a face, pessoal, e o que já não acontecia, infelizmente, há muito tempo. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada também aos que nos escutam, que estão a seguir esta sessão online. Queria só, a mensagem mais importante é o como estamos contentes pelo estabelecimento desta parceria tão importante para dinamizarmos a literacia em saúde. A literacia em saúde não é demais dizer que reveste-se cada vez da maior importância. Ainda hoje vimos no Jornal do Público muitos artigos, muitas opiniões, muitos comentários. É um debate nacional que se inicia e temos de aproveitar estes dias comemorativos para iniciar debates sobre os temas que são verdadeiramente mais importantes para a nossa sociedade, e a saúde é naturalmente um deles. Sem literacia de saúde não há cidadania, não há bem-estar. O relatório mais recente da OCDE sobre o trabalho, sobre a educação, mostra que as pessoas com um maior nível de educação têm ganhos em termos de saúde e em termos de longevidade que chegam a ir até 7 anos em alguns países. É mesmo uma questão de cidadania nós assegurarmos que todos e cada um de nós, todos e cada um e uma de nós tem acesso à literacia da saúde e sabe cuidar de si. O outro tema também muito importante que vai ser aqui debatido é também a forma como temos de saber utilizar os recursos públicos que são postos à nossa disposição. Esses recursos públicos têm de ser bem geridos e bem utilizados e bem compreendidos, e é muito importante também que os profissionais de saúde saibam e consigam chegar à população com uma linguagem simples e clara. Falámos hoje aqui dos projetos que a Ciência Viva lançou, Comunicar Saúde, que se destinavam precisamente a dar um contributo, enfim, um pequeno contributo nessa direção, mas hoje aqui e agora queremos reafirmar o nosso interesse em continuar a trabalhar nesta área, naturalmente em parceria, e por isso agradecemos muito, mas mesmo muito, à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde por este desafio que nos veio colocar, porque a Ciência Viva só trabalha em parcerias com a comunidade científica, com, neste caso, a comunidade da área da saúde, com as associações, as sociedades científicas, as associações não governamentais, que representam muitos dos cidadãos e dos problemas importantes que é preciso resolver na nossa sociedade. Muito obrigada por isso. Foi um grande gosto estarmos aqui a desenvolver esta sessão e a dar início, como digo, a esta colaboração, e é também com grande gosto que apoiamos o prémio de literacia, um dos prémios que estão a arrancar logo com uma sequência de prémios invejável. Portanto, nós temos o maior gosto em financiar um dos prémios, como se verá mais à frente. Muito obrigada. Excelentíssima Senhora Professora Doutora Noronha, agradecemos profundamente as suas palavras. Boa tarde a todas e a todos os convidados. Sejam muito bem-vindos, todos os que estão aqui presentes e os que nos acompanham via online. Quer cá em Portugal, quer além fronteiras, no Brasil, Angola, Cabo Verde e outros países neste evento que assinala o Dia Mundial da Saúde. Vou passar a palavra à excelentíssima Senhora Professora Doutora Cristina Vaz de Almeida, Presidente da Sociedade Portuguesa da Literacia em Saúde. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, cumprimentar a professora Ana Noronha
diretora executiva da Ciência Viva, que nos dá esta oportunidade belíssima de falarmos de literacia em saúde uma vez mais. E é este, de facto, a matriz da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Temos hoje um painel interessantíssimo de personalidades e de convidados, que hoje vamos debater nas várias perspectivas a literacia em saúde. Eu digo que a literacia em saúde realmente é cidadania e, como diz a professora Cristina Sorensen, a literacia em saúde salva vidas. Salva vidas quando diminui o número de hospitalizações, quando aumenta os aspectos preventivos do indivíduo, quando aumenta a sua consciência sobre a sua saúde e as decisões acertadas, como veremos aqui. Sabemos que o melhor acesso, compreensão e uso dos recursos de saúde ajudará o cidadão a fazer melhores escolhas, a pensar 2 vezes sobre a sua ação e decisão. E com esta consciência alerta que a literacia em saúde provoca, o cidadão saberá caminhar melhor para aquilo que as grandes orientações para o milénio exigem de cada um de nós. Temos, de facto, ter mais pensamento crítico, mais pensamento analítico, selecionar bem o que lemos, selecionar bem o que partilhamos. E como é que o fazemos? Com mais conhecimento, com mais competências, com mais ética e com mais estratégias motivacionais. E é isto mesmo que vamos dar início. Eu vou-me sentar e vamos dar início a este primeiro painel que vamos ter aqui com este grupo de pessoas. Por favor, a enfermeira Sandra. A literacia faz bem à saúde. É o grande tema da celebração do dia e o tema do evento deste fim de tarde centra a literacia em saúde, ajudar os portugueses a usarem melhor o Serviço Nacional de Saúde. Integra um painel de especialistas que vão debater a importância da literacia em saúde em várias perspectivas, da saúde, da educação, investigação, cuidados de saúde primários e hospitalares e humanização dos cuidados. Ao longo deste evento, vamos refletir sobre inúmeras questões que nos interessam a todos nós, nomeadamente, como já aqui foi referido, como podemos evitar as idas às urgências e diminuir os custos associados, a importância dos autocuidados na prevenção das doenças, como podemos aproximar os cidadãos ao sistema de saúde, são certamente questões e que vão apresentar aqui perspectivas de futuro para tornar um país, o nosso país, Portugal, e outros, como é óbvio, mais saudável. Então, começamos assim pelo primeiro painel, intitulado de Literacia em Saúde, Comunidades, Educação e Investigação. Será moderado pela excelentíssima senhora professora doutora Cristina Vaz de Almeida, investigadora e presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Conta com as intervenções do excelentíssimo senhor professor Dr. Miguel Telo da Arriaga, doutorado em Psicologia, mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, e é chefe de divisão da Literacia em Saúde da Direção-Geral da Saúde. A excelentíssima senhora professora doutora Célia Bolim, professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e vice-presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. E a excelentíssima senhora professora doutora Teresa Machado Luciano, vice-presidente da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica e é também secretária regional da Saúde do 22º Governo Regional dos Açores. Tem a palavra a excelentíssima senhora professora doutora Cristina Vaz de Almeida. Muito bem, muito obrigada. Vamos então, com esta dinâmica, dar início a este painel. E eu começava por dizer que no conceito de literacia em saúde está a motivação. Também está o acesso, a compreensão e o uso, a necessidade de boas parcerias. Sabemos sim que a literacia em saúde salva vidas e por isso menos hospitalizações, menos idas às urgências, mais atitudes preventivas. Começava por si, professor Miguel Telo da Arriaga, qual é a visão que tem sobre esta literacia em saúde que salva vidas? Muito boa tarde a todos. Agora sim. Bem, muito boa tarde. Primeiro, permita-me agradecer o convite à Sociedade Portuguesa de Literacia e também à Ciência Viva e dizer, penso que me ouvem, conseguem escutar? Sim, não? Então vamos trocar.
Bem, a primeira premissa foi que ambos desinfetámos as mãos à nossa entrada, portanto, asseguramos com toda a certeza a não transmissão do vírus. Posto isto, agradecer uma vez mais à Ciência Viva e à Sociedade Portuguesa de Literacia o convite para aqui estar, e é um prazer muito grande, um privilégio, neste Dia Mundial da Saúde, podermos debater as questões relacionadas com literacia. Focando-me em concreto naquela que foi a pergunta e fazendo uma reflexão que me parece que é muito importante nesta fase, pensarmos que nós não queremos que as pessoas deixem de procurar os cuidados de saúde. Nós queremos é que essa procura seja feita de uma forma adequada e com o melhor conhecimento possível, porque a procura de cuidados, aliás, acho que é algo que nos deve e que merece a preocupação de todos, é claramente percebermos quando é que devemos procurar cada tipo de cuidados. E esse é um ponto muito relevante e muito importante e para o qual devemos também focar, e focamos algumas das nossas intervenções, algumas das nossas medidas. Posso-vos dar nota que também está uma campanha muito breve para sair, em parceria estreita com o INEM, com os SPMS e também com a Direção-Geral da Saúde, para tentarmos perceber quais são os momentos em que devemos ligar, por exemplo, o 112, ou quando é que podemos ligar para o Centro de Atendimento do SNS 24. Portanto, pensando naqueles que serão os sinais e os sintomas para termos como porta de entrada cada um destes passos. Mas claro que isto não é o suficiente, e há um caminho vasto a percorrer. E é exatamente neste sentido que nós apostamos no anterior Plano de Ação da Literacia em Saúde, um foco muito particular para aquela que é a aposta da formação dos próprios profissionais de saúde, no criar o conceito de literacia em saúde de uma forma abrangente e transversal, e se hoje estamos aqui é exatamente porque este conceito, aliás, este construto que é a literacia em saúde, tem sido debatido ao longo de vários anos, e temos aqui alguns colegas, e por não me estar a olhar para a professora Rita Pedro, também acompanhou durante muitos anos, os projetos foram feitos no âmbito do Ministério, mas também noutras áreas, e sobretudo na academia, com uma parceria muito forte e muito estreita com os cursos de pós-graduação e com tudo o que tem acontecido. Portanto, permitir-nos dar uma amplitude e alargar muito aquilo que é o conhecimento e a área da literacia em saúde. E é exatamente pensando no lastro que fomos construindo ao longo destes anos que devemos também pensar naquilo que queremos para o futuro. E o pensar no que queremos para o futuro é, parece-me a mim de uma forma clara, um pensamento estratégico na criação dos ecossistemas promotores de saúde e promotores de literacia em saúde. Sabemos e percebemos todos que não basta apenas uma intervenção pontual, seja para que área for. E quando falamos então da promoção da saúde, sabemos que não podemos dissociar a alimentação da atividade física, da gestão de stress, dos ambientes e dos espaços que nos rodeiam. Portanto, temos que claramente ver as nossas intervenções e abordagens como um todo. Agora, este caminho é um caminho que tem que se percorrer, que implica, como a professora Cristina Vaz de Almeida acabou por dizer ainda há pouco, uma multiplicidade enorme de parceiros, implica irmos das tais medidas, e perdoem-me aqui o estrangeirismo, mas das medidas top-down e bottom-up de uma forma muito integrada, desde as políticas que nós sabemos que funcionam muito bem, e temos variedíssimos exemplos em Portugal a esse propósito, e basta recordar a questão da taxação das bebidas açucaradas e percebemos como a diminuição do consumo aconteceu. Pensarmos também, e vemos pessoas dos cuidados de saúde primários, em que percebemos de forma clara também como a importância estratégica de termos consultas para a cessação tabágica que acompanham aquelas que foram as medidas legislativas que existiram, ou até mesmo o apoio na prescrição de medicamentos que podem apoiar nesta mesma cessação. Portanto, a integração nesta perspectiva de todas estas abordagens, com certeza que nos trará um conhecimento muito mais vasto e um ponto que para mim é decisivo, que é todas as dimensões da literacia em saúde, parece-me que uma é decisiva, que é o processo de ativação. E aqui Portugal tem sido pioneiro em juntar a literacia em saúde às ciências do comportamento, porque não basta dotarmos as pessoas de informação, nem explicar-lhes onde é que são os recursos corretos, adequados, para utilizarem, é preciso ativar os comportamentos. É preciso que cada um de nós utilize o conhecimento que tem para poder, de facto, aplicá-lo no seu dia-a-dia, para o bem de todos nós, para o bem do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema Nacional de Saúde e para a promoção, prevenção e proteção da nossa saúde. Muito obrigada, professor Miguel. Realmente fez aqui a ponte com uma série de conceitos, nomeadamente a questão da comunicação com os públicos. E penso que a professora Célia Belino nos poderá dar a sua visão desta interação entre literacia em saúde, comunicação, mídia e educação. Professora Célia Belino, por favor. Teríamos muito gosto em ouvir a sua opinião. Então, boa tarde a todos. É com grande gosto que cá estou a refletir estas questões tão importantes ligadas à literacia em saúde, que efetivamente está enredada com muitos outros conceitos e fenómenos, como a saúde, a comunicação em saúde, a promoção em saúde, a educação para a saúde.
Antes de mais, também quero agradecer o convite que me foi dirigido pela professora Cristina Vaz de Almeida e também pela organização da Ciência Viva. E também quero cumprimentar os meus colegas de mesa redonda e já agora também o público que também se interessa por estas questões. Relativamente à questão que me foi colocada, a literacia em saúde, efetivamente, é um conceito, é um fenómeno que faz falta nas nossas sociedades e numa perspectiva de futuro tem que haver mais medidas, mais práticas, mais programas que motivem a literacia em saúde. Nesta senda, parece-me muito importante, e aqui vou puxar a brasa à minha sardinha, parece-me muito importante a educação para a saúde e a comunicação para a saúde, porque efetivamente nós somos, eu costumo definir cada um de nós, ser humano, como um animal comunicacional. Portanto, a nossa essência é de comunicação e, efetivamente, é comunicando que nós conseguimos usar ou aceder, compreender naturalmente e usar com compreensão e com aplicabilidade proveitosa e utilitária os conceitos, os recursos cognitivos que nos são facultados no contexto da saúde. E, efetivamente, a comunicação, e nós sabemos que tem diversas aplicações, não só num contexto interpessoal, no contexto da relação entre paciente e profissional de saúde, e a comunicação habilidosa, uma comunicação dotada de qualidades positivas, e a professora Cristina é uma das proponentes e defensoras do modelo ACP, assertividade, clareza e positividade, e, portanto, a comunicação estando presente nesta relação fará com certeza que a relação seja mais proveitosa para o paciente, portanto, com ganhos na sua literacia em saúde, e não só na relação interpessoal entre profissional de saúde e paciente, como também a comunicação mediática. E, efetivamente, os meios de comunicação social não são apenas um canal para ações de promoção em saúde, como também os meios de comunicação social podem funcionar como fontes educacionais. E nesta perspectiva, portanto, podem ser obreiros de uma educação informal, e aqui nós temos a perspectiva muito interessante do entretenimento, inclusive, e nós muitas vezes, eu acho que não pensamos efetivamente nisto, os meios de comunicação social, através do entretenimento, podem educar, efetivamente, quer seja através de uma série televisiva, não sei se conhecem a série televisiva de Good Doctor, portanto, em que há desconstrução, uma desmistificação do que é ser autista, do que é ser, portanto, portador deste transtorno, não é? Que é uma doença mental, e não só em séries televisivas, os filmes, portanto, também telenovelas, há toda uma comunicação que é designada educomunicação, porque efetivamente é uma comunicação orientada para educar e que visa a inclusão. E tudo isto é proveitoso quanto a mim, para a literacia em saúde, porque efetivamente nós não nos podemos esquecer que cidadãos mais letrados são cidadãos mais saudáveis e cidadãos mais felizes. Para além disto, eu não sei quanto tempo é que me reserva. Já está quase. Para além desta perspectiva da comunicação mediática, de entretenimento, a informação, portanto, as peças jornalísticas e dando voz a especialistas, e ainda hoje eu tive, portanto, fazendo uma breve pesquisa e fazendo a ponte com uma das temáticas que nos foi lançada para discussão sobre a afluência muito concorrida dos serviços de urgência, e ainda hoje fazendo uma pesquisa encontrei uma peça em que, por exemplo, se dá voz a Rita Machado, a coordenadora do Centro Hospitalar de Lisboa Central, e que nos diz, vejam, algo que contribui para a educação. Diz-nos que, não havendo falta de ar ou vômitos persistentes, a gripe trata-se em casa.
Portanto, vejam, uma notícia tem vestígios que podem ser educacionais, portanto, isto tudo no âmbito da comunicação para a saúde, que efetivamente contribui para a literacia em saúde. Muito obrigada, professora Célia. Doutora Teresa Machado Luciano, a área de investigação para os profissionais de saúde é de facto importante. E está relacionada também com a literacia em saúde e com a evolução do conceito e com a capacidade também que os profissionais têm depois de tomarem decisões sobre os seus próprios utentes, sobre os seus próprios pacientes. Que investigação é esta que pode também ser alimentada pela literacia em saúde, na sua perspectiva? Primeiro que tudo, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Está-se a ouvir, não está? Está. Muito obrigada pelo convite, quer à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, recentemente criada, e ainda bem, e parabéns pela criação desta sociedade, e à Ciência Viva pelo convite para a AICIB, que também é uma agência recente, que é a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, estar aqui presente no Dia Mundial da Saúde. Como sabem, este ano o tema do Dia Mundial da Saúde é o nosso planeta e a nossa saúde, e aqui também a literacia em saúde e não só, tem tem uma panóplia de áreas que podem aqui ser abordadas. E agradeço muito o convite da AICIB para poder estar convosco aqui. Eu hoje de manhã tive a oportunidade, não vi todas as apresentações, mas tinha muita curiosidade em ver os projetos vencedores, Comunicar Saúde, que foram hoje de manhã aqui apresentados e na sequência aqui da nossa sessão. E vi vários. Fiquei com curiosidade, de certeza que depois vão estar online, que dá para nós analisarmos, e todos aqueles projetos de comunicar saúde vão ao encontro da literacia em saúde e vão ao encontro da investigação, porque muitos deles que foram apresentados podem ser replicados com mais-valias enormes para todo o Portugal e ilhas, se assim o podemos dizer, em que aborda todos os temas de motivação, de experienciação e mostram resultados específicos, e que é a tal comunicação, no fundo vamos aqui, acabamos por nos interligar nestas duas áreas, que fiquei agradavelmente surpresa, e aqui a minha não literacia em saúde, porque não fazia ideia daqueles projetos, e podemos, com certeza, a AICIB vai olhar para eles de outra forma e eventualmente até contactar, porque percebi que tinha ali a academia e instituições para aquela investigação ser aproveitada e até replicada em vários sítios. Importante aqui, quando falamos em literacia em saúde, e perdoem-nos a nós que investigação clínica, acabamos muitas vezes por nos lembrar da questão do médico, do paciente e dos ensaios clínicos, da literacia que é preciso ter relativamente a um ensaio clínico, o cidadão ou o próprio doente, pelo facto de ter uma determinada patologia e estar a decorrer 2 ou 3 ensaios em instituições de saúde, eu não ser elegível para aquele ensaio, eu enquanto doente. E, portanto, aqui também esta literacia tem que ser feita, e nós, enquanto AICIB, também iremos aqui com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde fazer formação às associações de doentes, que são, no fundo, a porta-voz e que nos podem ajudar a melhorar esta literacia em investigação para os próprios doentes que vão aqui utilizar. E, portanto, penso que, relativamente à questão da literacia em saúde, nós, profissionais de saúde, temos naturalmente que perceber quem é que temos à nossa frente e que linguagem é que vamos utilizar com o nosso interveniente, porque senão corremos o risco de não nos entenderem e, portanto, da comunicação, como falava, não ser perceptível.
E deixava aqui o repto para continuarmos aqui a conversar, porque em termos de investigação clínica há muito, para é muito interessante, de facto, a literacia em saúde como construto, não é? E a nossa preocupação sempre no melhor acesso, na melhor compreensão, melhor uso dos recursos de saúde, a navegabilidade no sistema, e vamos também sempre aflorando a questão da comunicação em saúde, como é importante, como a linguagem tem que ser mais facilitada, mais acessível, mais assertiva, mais clara, mais construtiva. Eu lançava-vos aqui agora um repto de vocês, de facto, nas estratégias da DGS, por exemplo, como é que está pensado, por exemplo, esta questão tão preocupante que é o exacerbado uso das urgências? O que é que nós podemos fazer para, num enquadramento de literacia em saúde, esclarecer mais o cidadão para que ele se sinta mais motivado a não fazer este recurso tão imediato? Que estratégias é que podem ser pensadas? Muito obrigado. Acho que é uma excelente questão e eu diria que é uma questão de base. Primeiro é termos os recursos existentes e espalhados por todo o país e tentar potenciá-los ao máximo, com todas as dificuldades que nós sabemos também que existem, para que as pessoas que não vão à urgência possam ter outro espaço para ir. Não é? E, portanto, a resposta, e há vários exemplos e várias estratégias agora que têm vindo a ser feitas, até no âmbito dos cuidados de saúde primários, como a abertura, aliás, como fazemos nas situações em que os planos de contingência são ativados e que temos muitas vezes os próprios cuidados de saúde primários com horário de abertura muito mais alargado. Porque em muitas situações as pessoas precisam de facto de uma resposta e têm que ter essa mesma resposta e têm que encontrá-la de facto. Relativamente àquelas que são as situações que não são urgentes e em que as pessoas poderiam de facto ficar, há vários exemplos e há algumas investigações que são muito interessantes e boas práticas internacionais que eu penso e que nós também temos e já falámos e já discutimos algumas vezes, mas há ideias tão interessantes como esta, as pessoas que serão vistas num serviço de urgência, serem acompanhadas, recebidas, triadas como habitualmente, esperando o tempo que será necessário, mas será necessário ou que será possível naquelas circunstâncias, mas essas pessoas obviamente não serem abandonadas, serem acompanhadas e no dia seguinte à sua estada naquele serviço de urgência, serem contactadas por um profissional que lhe vai explicar porque é que com aqueles sintomas não devia ter ido à urgência e poderia ter aguardado ou em casa ou procurado os cuidados de saúde primários no dia a seguir. Portanto, há vários exemplos e várias estratégias promotoras também da literacia em saúde e desta ativação comportamental que me parece muito interessante. Mas aqui temos uma questão que acaba por ser uma questão ainda muito cultural, muito intrínseca e muito envolvida e percebendo também que aquilo que são as realidades que existem em determinadas zonas do país não são as mesmas noutras áreas. Portanto, temos que claramente saber customizar a informação e este é um desafio acrescido, porque quando nós trabalhamos para toda a população em Portugal. E o não deixar ninguém para trás não pode ser, nem nunca será apenas um chavão, porque senão não estamos a fazer o nosso trabalho de forma correta, portanto é pensarmos para todos. Isso foi algo que a pandemia nos ensinou, é que esta customização, esta adaptação e este centrar em populações específicas e nas pessoas que de facto precisam de determinada intervenção é extraordinariamente importante. E foi isso também que aprendemos bastante em termos daquilo que é a comunicação, aprendemos muitíssimo sobre aquilo que são os passos, e perdoem-me utilizar aqui uma citação da senhora Diretora-Geral, que ela utiliza muitas vezes, diz que a natureza tem horror ao vazio. E nós percebemos muitas vezes como os espaços em branco, o espaço de vazio é o tempo de comunicação da ciência e o tempo de comunicação dos profissionais. Portanto, os desafios que nós aqui encontramos, e ainda se me permitir, até em termos de comunicação, uma nova dificuldade, eu vou-lhe chamar de dificuldade que encontramos, que é muito mais complexo do que as fake news, e nós sabemos que uma fake news se dissemina a uma velocidade 10 vezes superior nas redes sociais a uma notícia verdadeira. Temos uma outra situação que merece e mereceu com toda a certeza o nosso destaque, que é quando temos dois peritos a dizerem coisas distintas. E isto sim é uma dificuldade, quando temos duas pessoas que são consideradas como peritas a dizerem coisas diferentes. E como é que trabalhamos isto? Quem está em casa reconhece, e aliás há vários estudos, várias investigações que realçam a importância dos profissionais de saúde como as referências para que as pessoas possam esclarecer a sua informação. Aquilo que a doutora Cristina tem falado e falado muitas vezes é esse propósito. E parece-me que aqui temos chaves centrais e temos também um elemento muito importante que se toca também com a literacia, que é a confiança nas instituições. E felizmente em Portugal as pessoas tendem a confiar nas instituições e nos profissionais. E como confiam, conseguimos ter resultados tão interessantes e importantes como na questão da vacinação,
pelo lastro que já temos também de um Programa Nacional de Vacinação, como conseguimos seguir algumas das diretrizes que foram enviadas e seguir como um exemplo importante. Muito bem, muito interessante. Professora Célia, fazia-lhe o repto nesta questão da comunicação, a comunicação direcionada a vários públicos. Toda a comunicação não pode ser igual, a comunicação tem que ser diferenciada, tem que ser adaptada e segmentada, correto? Naturalmente. Ajude-nos a pensar sobre isso. Exatamente. A comunicação, efetivamente, tem que ser adaptada aos vários públicos, de modo a recolher os melhores resultados. E, efetivamente, é tailored communication, não é? Comunicação talhada a perfil e, efetivamente, toda esta montagem da engrenagem da comunicação e das campanhas de comunicação, efetivamente, segue toda uma sequência até atingir o público-alvo, desde a boa definição de objetivos, desde os conteúdos que devem ser bem definidos, não só o próprio conteúdo da mensagem, como também a forma como é que a mensagem será apresentada. Portanto, tudo isto vai decidir efetivamente os resultados finais e até, lá está, os próprios canais utilizados, se é a televisão, se enfim, a imprensa, portanto, outdoors, etc. E, efetivamente, estas decisões que estão implicadas na forma de comunicar a saúde, visando a literacia em saúde, efetivamente têm que ter sempre em consideração os públicos. Inclusivamente, fazendo a ponte, vou fazer novamente a ponte com a temática portanto, dos serviços de urgência, portanto, e essa afluência muito concorrida. Portanto, a comunicação orientada para, por exemplo, e agora tivemos recentemente notícias de que o serviço de urgência pediátrico teve uma grande afluência, portanto, como é que se pode comunicar para o público que efetivamente concorre e muitas vezes de modo não merecido, ou seja, de modo a que, enfim, consideram que a gravidade do problema é muito maior do que aquela que efetivamente o é. Portanto, há aqui uma percepção incorreta da gravidade do problema que leva pais e outros cuidadores ao serviço de saúde. Como é que a comunicação poderá ser feita? Poderá ser feita a um nível mais micro, ao nível de por exemplo, creches, ao nível de pediatras, portanto, pedindo a pediatras que, portanto, promovam esta educação para a saúde, portanto, esclarecendo quando é que efetivamente há sintomas de alarme nas crianças e quando não há motivo para alarme, portanto, quando é que se pode tratar dos problemas que eventualmente as crianças possam ter no domicílio. E aqui há um conceito que eu acho que é muito importante, que é o conceito de autoeficácia. Portanto, os pais teriam noção de que são capazes, portanto, têm confiança para lidar com esse problema do filho. E isto tem que ser tudo muito bem orquestrado, portanto, os profissionais em cadeia, em rede, profissionais de saúde, portanto, e outros agentes educacionais podem, portanto, comunicar junto destes pais, deste público-alvo e assim desimpedir, digamos assim, o serviço de urgência pediátrico. Muito bem, muito obrigada, professora Célia. Andamos aqui à volta deste tema, mas sempre com o foco na literacia em saúde. A doutora Teresa Machado Luciano tem uma experiência tão grande a nível até regional, já teve funções diretivas nas ilhas e penso na Madeira. E nos Açores, desculpa. Na sua perspectiva, as regiões diferem em termos da compreensão de saúde? Que particularidades consegue ver da sua experiência tão grande, tanto aqui no continente como nas ilhas? Que diferenças é que há? Acha que vale a pena repensar ou pensar de forma diferente? Ou acha que há um padrão aqui de atuação que deve ser universal? Da sua experiência? Da minha experiência, há, sem dúvida nenhuma, pensares diferentes, mas também há, nas zonas mais de província,
podemos assim dizer, porque eu também já fui diretora executiva do Oeste Norte e, portanto, de outras zonas, uma atenção, digamos assim, para a questão da literacia em saúde, não percebendo que estão a fazer literacia em saúde, que também é engraçado perceber isto, diferente. Exemplo deste é, portanto, a obesidade infantil nos Açores é acima da média, é muito grande em todo o lado e nos Açores é acima da média. E o que se implementou em todos os anos escolares, até portanto, toda a infantil e a escola primária, foram pequenos almoços saudáveis. Era o início da escola, era o pequeno almoço saudável da criança com os pais. E eles é que preparavam na escola esse pequeno almoço saudável com que não comiam nada daquilo nas suas casas, no fundo, mas a criança, os pais e as crianças aprenderam como é que se fazia para tentar educar de outra forma e tentar aqui resolver. E deixem-me só dar aqui outro exemplo, relativamente à questão das urgências. Há um exemplo concreto que podemos pôr aqui, investigação / literacia em saúde, numa zona do Alentejo litoral, que se percebia que o número de idas às urgências dos chamados brancos, não sei se estão habituados à linguagem do branco, verde, azul, tal, portanto, o número de idas às urgências era inacreditável da repetição dos mesmos. Fizeram um estudo de quem eram essas pessoas, coordenaram com os cuidados primários e essas pessoas têm um acompanhamento diferente, com os tais telefonemas que aqui o professor estava a sugerir, para realmente melhorar toda esta situação e diferenciar. E este exemplo foi depois replicado noutras áreas do país, em que se consegue perceber que uma pessoa que por mês vai pelo menos 10 vezes à urgência não está doente, não é? Tem que ter aqui outro acompanhamento, porque não se, e foi feito e estão a melhorar em alguns sítios com esta situação. Muito interessante, de facto. É conhecendo o utente na sua profundidade que conseguimos dar estratégias e organizar estratégias adequadas a cada um no ciclo de vida, não é? Porque uma criança não tem as mesmas necessidades que uma pessoa de 70 anos e por isso adaptadas também, juntando também as estratégias de comunicação, juntando também a preocupação de trabalhar em parceria. As parcerias são essenciais, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dizem isto, nós temos que ser parceiros, mas também temos que saber medir, monitorizar, medir, avaliar se as estratégias e se as ações que nós desenvolvemos depois têm resultado ou não. Temos mais só 1 minuto para cada, porque estamos a terminar esta painel, agradeço imenso, mas gostava que vocês, cada um de vós, dissesse durante 1 minuto uma solução para o futuro, dentro da vossa área, dentro da educação, dentro da investigação e dentro da literacia em saúde. Começávamos pela professora Célia e terminávamos no professor Telo da Riaga. Uma solução para o futuro, investir na comunicação, usar a comunicação habilmente e com toda a mestria que a comunicação merece. E, efetivamente, a comunicação também pode salvar vidas, ajuda a salvar vidas. Portanto, a minha aposta é, efetivamente, colocar o investimento na comunicação nesse sentido, no sentido de ajudar nas vertentes de aceder, de compreender e de usar de modo mais holístico, de modo mais proveitoso e utilitário os recursos cognitivos em saúde e também a dar maior empoderamento aos indivíduos, aos cidadãos, e a comunicação faculta tudo isto, desde que usada de modo estratégico e competente. Muito obrigada. Num minuto, portanto, investigação, literacia em saúde, investigação clínica e AICIB, como é que tudo isto se pode aqui movimentar? É dizer que qualquer pessoa que, relativamente à investigação, necessite de ajuda para, eventualmente, criar um programa
para a procura de fundos comunitários, de programas, do que é que já se faz lá fora e que se pode fazer aqui, de consórcios. A AICIB está sempre disposta para ajudar, que é para isso que existimos. Muito bem, muito obrigado. Então eu diria que parece-me que uma palavra é esperança e uma outra é trabalho. E dar aqui uma expectativa que esta esperança não é uma esperança fugaz, é uma esperança que sustenta no trabalho já desenvolvido. E deixar também aqui uma boa nova. Acabámos hoje de receber também uma informação, recebemos um artigo que foi publicado com o novo Health Literacy Survey, portanto o questionário de 12 itens já está aferido e validado para a população portuguesa e poderá então agora ser um instrumento também muito poderoso para avaliarmos os níveis de literacia e saúde da população. Os resultados também foram, os que encontramos, foram resultados melhores do que aqueles que tínhamos vindo a encontrar ao longo dos anos e foram feitos no âmbito de um consórcio que nos permitiu também fazer benchmark entre estas iniciativas. E depois pensarmos de uma forma parceira, estruturada, integrada, pensando na criação dos tais ecossistemas promotores de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada aos três pela magnífica apresentação que vocês tiveram, a mais-valia que trouxeram para o grupo. Vamos então dar seguimento ao evento. Se calhar pedia à professora Célia que ficasse a professora Teresa Machado Luciano e despedia-me aqui do professor Miguel Tel da Riaga. Agradecemos os valiosos contributos deste rico painel. Chegou agora o momento de fazermos o anúncio do Prémio Nacional de Literacia em Saúde e de Formação. Começo por chamar a excelentíssima senhora Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, a professora doutora Cristina Vaz de Almeida, e a excelentíssima senhora Diretora Executiva da Ciência Viva, professora doutora Ana Noronha. Chamo também ao palco as duas vice-presidentes da direção da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, enfermeira Susana Ramos e enfermeira Patrícia Martins. Solicito ainda a presença da excelentíssima senhora doutora Teresa Machado Luciano, vice-presidente da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, assim como da representante da Roche, doutora Ruth Peixinho. Por ser um momento muito significativo da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, peço a todos os sócios fundadores que se encontram aqui no Pavilhão do Conhecimento, na qual eu também me orgulho e faço parte, que também subam ao palco, por favor. Vamos então dar início à cerimónia. É com grande prazer que passamos a anunciar o Prémio Nacional de Literacia em Saúde. Como sabem, está nos nossos estatutos a definição e o lançamento do Prémio Nacional de Literacia em Saúde. Foi com grande orgulho e grande satisfação que vimos imediatamente a Ciência Viva apoiar o prémio, assim como a Roche. O prémio, a primeira categoria, Ciência Viva, foi atribuída no valor de 5.000 euros ao prémio Estratégia e Intervenção de Literacia em Saúde, Vigilância em Saúde para a Promoção da Saúde e Promoção da Vacinação. E daria aqui a palavra à vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, a enfermeira Susana Ramos. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, professora Cristina e toda a equipa por este momento. Este prémio vem motivar muito trabalho que já tem sido feito em Portugal. Muitos profissionais, o cidadão em geral, doentes e famílias, têm trabalhado este tema de literacia em saúde, mas muitas vezes sem alguma consistência e sem apoio, e o prémio é esta motivação de muito trabalho no terreno e que possa contribuir de facto para ser alargada a muitas áreas do contexto da saúde que nós temos visto ao longo desta nossa tarefa e trabalho e atividade e trabalho conjunto ao longo de 10 anos nestas áreas, e por isso
Estamos desejosos de ver os vossos projetos, as vossas candidaturas, porque vai ser certamente um bom momento de partilha, de aprendizagem e que poderá aqui potenciar muitos outros projetos e muita melhoria ao nível dos cuidados de saúde e da área da saúde e de todos nós, do cidadão. Obrigada, até já. Chamava agora a professora Ana Noronha para falar um pouco sobre o prémio e dar umas palavras sobre esta excelente parceria que fez que a Ciência Viva e que a SPLS fazem para este projeto do Prémio Nacional de Literacia em Saúde. Bom, está desvendado qual foi o prémio que nós apoiámos. De facto, não foi uma tarefa fácil escolher, porque todos são altamente pertinentes e todos são importantes para a literacia na saúde. Achámos que a vigilância, nós próprios tomarmos conta, irmos acompanhando, irmos percebendo que temos que fazer rastreios, tudo isso que eram temas de grande importância e muito conectados com a nossa missão, e também que a vacinação, com todas as coisas que houve por aí, apesar do nosso país podermos nos orgulhar de ser um dos países em que a vacinação correu melhor e em que houve maior informação e em que os investigadores e os profissionais da saúde deram a cara. Nós apoiámos uma campanha também nesse sentido, com investigadores que fizeram mais de 300 palestras por todo o lado, online. Portanto, sentimos-nos muito felizes por poder contribuir um bocadinho para tudo isto e, portanto, nada faria mais sentido do que agora materializarmos esse nosso apoio e esse reconhecimento da importância de um prémio dessa natureza, associando-nos com a atribuição deste prémio. Vamos agora anunciar a segunda categoria do Prémio Nacional de Literacia em Saúde, também no valor de 5.000 euros, para as estratégias e intervenção de literacia em saúde no domínio da capacitação do doente, das associações representantes dos doentes e dos cuidadores. Chamo então a vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, a enfermeira Patrícia Martins. Boa tarde a todos. Em nome da Associação Portuguesa de Promoção de Literacia em Saúde, agradeço à Roche o financiamento que vai permitir premiar no Prémio Nacional de Literacia em Saúde um projeto nesta categoria, que sem dúvida também irá dar a conhecer vários projetos e boas práticas nesta área. É para nós uma enorme honra contar com o apoio da Roche. O nosso muito obrigada. Em representação da Roche, temos a doutora Ruth Peixinho, que eu também chamo para dizer umas palavras. Obrigada. Boa tarde a todos. Para nós, para a Roche, é um gosto de facto associarmos a este prémio e saudamos muito a criação da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Eu falo não só em nome da Roche, mas em meu nome também, uma vez que eu trabalho em comunicação de saúde e é para mim um gosto ver nascer esta sociedade. A literacia em saúde é fundamental, sem esquecer, já aqui foi dito, que a comunicação dá uma grande ajuda na área da literacia em saúde e a literacia em saúde é essencial também para colocar o doente ou o utente, para dar a centralidade que o doente e o utente deve ter no sistema de saúde, porque cidadãos bem informados, naturalmente, vão conseguir autocuidados e vão conseguir gerir melhor as suas situações de saúde e a doença. E, portanto, parabenizo a sociedade por esta iniciativa. Muito obrigada, professora Ana Noronha, muito obrigada, doutora Ruth Peixinho. E, por último, também temos que fazer o anúncio que temos uma parceria muitíssimo boa com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica para a formação das associações de doentes. O projeto vai ser lançado em breve, vamos anunciar, e agradeço à vice-presidente, a doutora Teresa Machado Luciano, que também chamo aqui para umas palavras. Muito obrigada.
Anunciou-se aqui dois prémios, não é? Que agora esperemos que, com a motivação que temos todos, que hajam muitas candidaturas para os dois prémios, mas para além dos prémios, a formação é sem dúvida nenhuma essencial, e a professora Cristina contactou a AICIB, a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, para desafiar-nos o que é que podemos fazer relativamente à literacia em saúde, e aproveitámos logo a oportunidade, porque a nossa agência tem a seu cargo, no fundo, a avaliação dos centros académicos clínicos, dos CACs, tem também agilizar e conseguir evoluir os centros de investigação clínica nos hospitais e também nos cuidados primários, e tínhamos as associações de doentes como também um alvo que temos que chegar, que temos vindo a comunicar, mas ainda não tínhamos chegado, e portanto, em boa hora o nosso contacto, e estamos a delinear este programa de formação. É um programa de formação para todas as associações de doentes e para os seus doentes também, não só para a estrutura da associação, e que vamos querer de norte a sul, e também online, para que o maior número de doentes e de cidadãos possam participar nos vários módulos, que irão desde a literacia do cuidador, com todos os temas, e também, obviamente, a questão da literacia em termos da investigação clínica e de como é que um doente poderá ou não entrar num ensaio clínico. Portanto, estejam atentos, a nossa formação estará para breve a sair aí com uma boa comunicação em todas as redes sociais, e para o ano cá estaremos para ver quem é que ganha os prémios e também dar conta da nossa formação. Obrigada. Obrigada, doutora Teresa Machado Luciano. Quero também dizer que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde tem esta força, porque também, olhando para trás, vêem estes sócios fundadores, estes brilhantes profissionais dentro das várias áreas da saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas, higienistas orais, assistentes sociais. Temos aqui, de facto, um grupo muitíssimo valioso, cheio de potencialidade, que nos seus trabalhos desenvolve a literacia em saúde, todos os dias, todos os dias. Só para informar que nós, de facto, apesar destes 10 anos, desta década de trabalho na literacia em saúde, nós lançámos-nos em janeiro de 2022, há 2 meses. E só em 1 mês e meio duplicámos os nossos sócios. Sabemos, e eu por experiência própria, porque os formei, temos muitos especialistas de literacia em saúde em Portugal, e por isso apelamos, juntem-se à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, uma sociedade credível, científica, para trabalharmos com ética e com responsabilidade. E pedir uma salva de palmas para os sócios fundadores, e agradecendo também aos patrocinadores dos prémios. Obrigada. Vamos então continuar com o segundo painel. A enfermeira Sandra, nossa chefe de protocolo, vai continuar. Sim. Registado este momento muito importante para todos nós, informo todos os profissionais e entidades que se quiserem candidatar. Tanto o regulamento como as condições de candidatura encontram-se disponíveis no site da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, splsportugal.pt, repito, splsportugal.pt. Devo dizer que vão estar disponíveis até às 23h59 do dia de hoje. Prosseguimos então agora com o segundo painel, que nos traz aqui um tema de veras importante, intitulado de Humanização e Integração de Cuidados, Hospital, Saúde de Proximidade e Domicílio. A ser moderado pela excelentíssima senhora professora doutora Isabel Fragoeiro, Presidente da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira e Presidente do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. O painel integra o excelentíssimo senhor professor
Dr. Luís Barreto Campos, médico, coordenador do grupo de apoio às políticas de saúde do Ministério da Saúde e comissário do Plano de Saúde desde 2021, entre outros cargos relevantes. Excelentíssimo Sr. Dr. Rui Nogueira, médico, presidente cessante da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e presidente da mesa da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. E ainda o excelentíssimo professor Dr. José Mendes Nunes, médico, docente da Nova Medical School e presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Tem assim a palavra a excelentíssima professora Dr. Isabel Fragoeiro. Peço então a todos que se dirijam ao palco, por favor, para iniciar este segundo painel. Muito boa tarde a todos os presentes, muito obrigada por cá estarem. Um cumprimento especial à doutora diretora da Ciência Viva. Peço desculpa porque de repente esqueci-me do nome. Muito obrigada por nos acolher, muito obrigada a todos os convidados. Um cumprimento também à Presidente do Conselho Diretivo, a professora Cristina, e a todos os outros. Muito obrigada aos colegas, excelentíssimos peritos que estão aqui neste painel. Com certeza que vão enriquecer muito esta nossa reflexão no cruzamento da literacia da saúde com a humanização dos cuidados e a integração de respostas ao nível da saúde. Não vou propriamente apresentá-los, porque a colega Sandra já fez o favor de os apresentar. É com muita honra que aqui estou também e vou então lançar o repto para que cada um de vós, nos primeiros 5 minutos, possa tecer algumas considerações nas vossas áreas de conhecimento e de perícia, nesta perspectiva da humanização e integração de cuidados, considerando que muitos dos cuidados de saúde são prestados ou em contextos hospitalares ou, efetivamente, nos centros de saúde, contextos que nós consideramos de maior proximidade e, no presente, com uma extensão muito direta e com a possibilidade muito direta de passarmos a ter pessoas doentes no seu próprio domicílio a serem cuidadas mais precocemente do que provavelmente há uns anos atrás. Começaria talvez então pelo Dr. Luís Campos, que tem realmente responsabilidades de coordenação na área hospitalar e na Direção-Geral de Saúde, e perguntava-lhe, doutor, realmente o que é necessário para nós termos uma prestação de cuidados e uma resposta em termos de cuidados de Serviço Nacional simultaneamente humanizada e integrada e que iniciativas, no fundo, quer ao nível da legislação, quer ao nível prático, estão a ser neste momento enviadas para se aproximar das populações as respostas. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Primeiro que tudo, muitos parabéns pela criação da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, que é bem necessária. E obrigado pelo convite. É um prazer partilhar esta mesa com antigos amigos, antigos e sempre amigos. O tema desta sessão é complicado, porque se chama Humanização, Integração de Cuidados, Hospital, Saúde, Proximidade e Domicílio. Bom, 5 minutos para falar disto é um bocadinho difícil, de forma que eu vou tentar falar. Quando eu chegar aos 5 minutos, aviso-me, se achar. Vou ser muito rigorosa. Eu acho que a melhor forma de abordar isto, de integração, saúde, proximidade, etc., ao fim e ao cabo é como é que nós organizamos os cuidados para fazer face às necessidades e às preferências dos doentes. Como é que organizamos cuidados verdadeiramente centrados nos doentes? E eu acho que a melhor forma de pensar esta questão é ir à experiência do doente. Eu evoco aqui um exemplo, Dona Lourdes, 70 anos, que esteve na minha consulta de doenças autoimunes há 1 ou 2 anos e que tinha 8 problemas de saúde.
que era hipertensão, colesterol elevado, hipotireoidismo, gastrite, artrose, cataratas, fibroadenomas uterinos e estava deprimida. E agora havia uma suspeita de uma doença autoimune. Esta doente era de Mafra. Esta doente estava a ser tratada pelo seu médico de família. É preciso dizer que quando ela quer marcar uma consulta no centro de saúde, tem que ir presencialmente ao centro de saúde, não consegue telefonar para o centro de saúde. Marca, portanto, vai regularmente ao seu médico de família, que trata a sua hipertensão e o colesterol, mas depois envia para Santa Maria para tratar do hipotireoidismo, para a consulta de gastro de Santa Maria para tratar de gastrite, anda em consulta no Instituto Português de Reumatologia por causa da sua artrose, vai ao Instituto Gama Pinto por causa das suas cataratas, Santa Maria por causa dos fibroadenomas uterinos e quem trata da depressão dela é o psiquiatra do Hospital Beatriz Ângelo. Esta doente, quando lhe pedem análises, há um laboratório que está concessionado em Mafra para fazer análise, vai ao laboratório ainda em Mafra, mas se precisar um raio-x, já tem que ir a Torres Vedras. Se precisar um ataque, vai a Torres Vedras. Se precisar exames cardiológicos, um ecocardiograma, coisa assim, vai a Torres Vedras. E quando precisa uma endoscopia, vai à Brigada, que também tem uma clínica concessionada. Tudo isto está validado, Rui. A distância Mafra-Lisboa são 46 km, o preço do táxi são irivi 50 euros. A distância Mafra a Torres Vedras são 36 km, o preço do táxi são 40 euros. Mafra à Brigada são 76 km, o preço do táxi ir e vir são 80 euros. Esta doente, coitada, só está dependente do Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que acontece a 6.700.000 pessoas. Se esta pessoa tivesse um seguro ou tivesse a ADSE, poderia recorrer a uma clínica de um grupo privado que existe em Mafra e onde existem 82 médicos, 26 especialidades, onde no mesmo sítio pode fazer exames de imagiologia, tem um laboratório sem ter que sair e, portanto, tem processo clínico integrado, portanto, todos os médicos veem o processo clínico e tem o seu médico assistente, médicos de medicina geral e familiar, há 7 médicos de medicina geral e familiar nesta unidade, nesta clínica, e tem as especialidades básicas todas. E os doentes gostam disto. E a pergunta é, porquê é que nós, Serviço Nacional de Saúde, não criamos estes centros integrados de cuidados? Portanto, e fazemos os doentes andar à volta neste circuito todo, para Lisboa, para a Brigada, para Torres Vedras, do Centro de Saúde, para o laboratório, não sei o quê. Obviamente que isto é aquilo que as pessoas querem, isto é o que as pessoas gostam, isto é o que as pessoas preferem, porque se preferissem ter os médicos assistentes para um lado e cuidados hospitalares para o outro, o ambulatório hospitalar, todos os grupos privados tinham apostado nisso e até agora que eu saiba nenhum apostou. Portanto, a criação de centros integrados eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos pela frente, das possibilidades. É evidente que não serve para todos os sítios, mas servem para estas cidades de média dimensão, portanto, Mafra, Peniche, Ericeira, etc., beneficiavam muito de ter, por um lado, os médicos assistentes e, por outro lado, o ambulatório hospitalar, portanto, tudo no mesmo sítio e com o mesmo processo clínico. Nós tivemos uma oportunidade de fazer isto. Quando, em 2005, fizemos a reforma da emergência, portanto, na qual eu participei, havia 73 hospitais de agudos.
dos quais 55% tinha menos de 200 camas. E esta comissão diz que a gente não pode ter emergências médico-cirúrgicas ou polivalentes em hospitais com menos de 200 camas. E propusemos 40 emergências, portanto, polivalentes ou médico-cirúrgicas, correspondente a 40 hospitais ou centros hospitalares. E fomos nós que desenhamos o atual mapa de hospitais. Portanto, atualmente existem 40 hospitais ou centros hospitalares no Serviço Nacional de Saúde. O que é que isso teve de subproduto que foi mal pensado e mal desenhado? É que estes hospitais pequenos, que podiam servir para albergar estes centros integrados de cuidados e para permitir que os médicos especialistas dos hospitais maiores fossem à proximidade da comunidade e tivesse também, portanto, o médico de família, portanto, assistente desses doentes, em vez de ficarem integrados na rede, foram entregues aos cuidados continuados. Estamos a falar de uma série de hospitais, da Nadia, de Peniche, Espinho, etc. Alguns ficaram ainda no centro hospitalar, mas a maior parte foram entregues e, portanto, perdeu-se esta oportunidade. Depois, o outro subproduto foi a criação de centros hospitalares, que não tem mal, é uma coisa potencialmente boa, porque organiza, aumenta a escala dos hospitais, só não é boa a forma como alguns se organizaram. Porque, como os presidentes da Câmara querem ser sempre o centro de qualquer coisa, a maior parte destes centros hospitalares não decidiu qual era o hospital principal onde se devia concentrar o internamento e os outros deviam ter ambulatório diferenciado. E, portanto, criaram um quebra-cabeças para as populações destas regiões. Quem serve Mafra é o Centro Hospitalar Oeste. E o Centro Hospitalar Oeste compreende 3 unidades, que é Torres Vedras, Caldas e Peniche. Então, o que é que acontece? Em Torres Vedras há algumas especialidades, por exemplo, ortopedia e neurologia só há em Torres Vedras. Mas se o doente tiver um problema de gastro, dermatologia ou oftalmologia, tem que ir às Caldas. E Peniche, portanto, que apesar de tudo tem 20 e tal mil habitantes, onde as outras especialidades deviam ter vir a Peniche, só tem consultas de medicina interna, ortopedia, cardiologia e psiquiatria. Não tem mais nenhuma. Então, obriga todas as pessoas de Peniche ou a irem às Caldas ou a Torres Vedras. E a pergunta é, isto são cuidados de proximidade? Isto é integração de cuidados? Isto tem alguma racionalidade na organização dos cuidados? Isto tem em consideração as preferências dos doentes e as necessidades dos doentes? É óbvio que não. Isto é uma organização de acordo com aquilo que os autarcas, os presidentes das câmaras querem, que as corporações querem, etc. E a comodidade dos profissionais, mas não tem nada a ver com a comodidade dos doentes, nem as preferências dos doentes. Depois temos, quando falamos, quando chegar aos 5 minutos, aviso. Então, se já está, eu calmo, portanto, eu tenho aqui mais umas coisas, mas vai haver outra oportunidade de eu falar, eu falo mais algumas coisas. Pronto, se quiser dar a oportunidade ao colega, muito obrigada. O doutor tem muito obrigado. Uma experiência complementar, diferente, porque é médico de medicina geral e familiar. Nós temos a ideia que, efetivamente, a resposta ao nível dos cuidados de saúde primários e dos centros de saúde é um pouco diferente desta que aqui vemos tratada. É igual. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer por estar neste painel, neste Dia Mundial da Saúde. Dia Mundial da Saúde que assinala a fundação da Organização Mundial de Saúde. Faz hoje 74 anos
que foi fundada esta organização mundial que se dedica à saúde, tal como nós nos dedicamos à saúde. Cumprimentar também os colegas de mesa e a Sra. Professora que está a dirigir os trabalhos e cumprimentar os colegas que participam nesta sessão. É com grande satisfação, não só pela vossa presença e com as pessoas que nos acompanham lá em casa, mas também, deixem-me confessar, com a grande satisfação de estar com estes dois colegas, porque já são colegas de outras andanças e com quem tenho visto já noutras sessões. E, portanto, com muita satisfação. Estava a ouvir o Dr. Luís Campos e tenho uma realidade, e trazia esta realidade sem termos falado, mas é a Dona Júlia, não é o nome verdadeiro. Trazia a Dona Júlia, também não é o nome verdadeiro, a Dona Lourdes, a Dona Júlia, de 89 anos, e que eu conheci, minha doente, quando se reformou aos 60 e tal anos. Já depois da idade normal da reforma e já na altura com envelhecimento, eu diria um envelhecimento precoce na altura. A senhora tem ADSE, era técnica superior, enfim, numa instituição. Não tem doenças. E, no entanto, tem grandes carências de cuidados de proximidade. É viúva, eu sempre a conheci viúva, e tem um único filho que vive no estrangeiro, não vou dizer aonde, e vive no estrangeiro. Com quem eu tenho que lidar. Mais fácil lidar com o filho do que com a Dona Júlia, eu chamei de Júlia, não é o nome verdadeiro. Porque trocamos mails e combinamos as consultas, como é na próxima semana, que ele vem cá na semana de Páscoa, e que vem cá, como também já veio no Natal, foi a última vez que esteve cá, mas trocamos e-mails. Eu mando as receitas para o filho. Ela não tem doenças, é apenas uma ansiedade de viver sozinha e tem o grande problema de proximidade, ou melhor, de falta de cuidados de proximidade. É que vivendo sozinha e com 89 anos, tem uma osteoporose, enfim, está bem, decorrente da idade, tem a senilidade, está bem, é doença decorrente da idade. O grande problema dela é uma anemia que de vez em quando aparece por carência de alimentos. Que não por carência económica, que não por carências, enfim, é por estar sozinha. E não tem, quer dizer, andamos a tentar, enfim, eu alerto o filho para os perigos dela viver sozinha, de estar sozinha, mas ele também tem consciência disso e chama a atenção, mas a senhora não quer outra solução. Nós temos esta solução hoje, decorrente do envelhecimento da população, que é por demais evidente hoje, mas vai ser mais evidente ainda no futuro. E com este envelhecimento da população nós temos outros problemas decorrentes de outras pessoas que são doentes. Temos doentes oncológicos, muito mais do que tínhamos no passado. A principal causa de morte em Portugal é ou era a doença cardiovascular, ou cerebro-cardiovascular. Se nós pusermos, assim, 3 grandes grupos de causas de morte, temos as cerebro-cardiovasculares, as oncológicas e as outras todas juntas. Não é? Grosso modo. Hoje, as doenças oncológicas e o doente oncológico é muito mais expressivo do que no passado, e os doentes oncológicos são muito mais trabalhosos, envolvem muito mais a família e todos os recursos do que os doentes cardiovasculares. São, digamos até, deixem-me dizer assim, mais fáceis, mais atrativos até, se quisermos. Os doentes oncológicos são difíceis, muito difíceis. Pois bem, nós temos envelhecimento, mais envelhecimento da população, e temos mais doentes oncológicos na nossa população, enfim, na Europa também. Ou seja, nós temos um grande desafio de proximidade pela frente. E, ao mesmo tempo que temos mais necessidade de proximidade, afastamos-nos e anulamos o sistema. O Serviço Nacional de Saúde é apenas uma parte do sistema. E nós temos vindo a tratar de mal
o sistema de saúde que temos, ou que tínhamos, e a deixar até de ser sistema. O Serviço Nacional de Saúde, com enormes carências, exaurido, desfinanciado, eu diria até em linguagem médica, desfinanciado, e não apenas desfinanciado. Se nós puséssemos mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, mais dinheiro se enterrava pelos buracos e saía pelos buracos que o Serviço Nacional de Saúde tem. Atenção, por isso é que é desfinanciamento. Além do desfinanciamento, é um desfinanciamento. Ora, com estas necessidades de proximidade, decorrentes daquilo que é uma realidade diferente, nós temos que encontrar soluções diferentes para uma realidade que é muito diferente daquela que tínhamos antes. Eu julgo que tem que haver imaginação. Há pouco estávamos a falar muita imaginação e não apenas dinheiro. Claro que sem recursos financeiros dificilmente se consegue tudo o resto. Mas, mesmo que haja dinheiro, ou mesmo que houvesse dinheiro, nós não conseguiríamos apenas com dinheiro. É aqui que eu quero chegar. Deixemos o dinheiro, que não o temos agora, e também não sou eu que lido com o dinheiro, nem sei como é que isso se faz, verdade seja, mas, atenção, nós temos que encontrar maneiras mais inteligentes do que aquelas que temos tido nos últimos tempos. Por exemplo, há pouco estava-se a falar das urgências. Qual é a diferença do atendimento de um doente que vai à urgência mandado por mim ou vai por sua iniciativa? A mesmíssima coisa. Um doente que vai com uma dor no peito à urgência, uma dor no peito pode ser muito elucidativo de dor cardíaca, mas que vai com uma dor qualquer que ela seja, à urgência, sem ir por indicação de nenhum médico, de nenhum profissional de saúde, não foi por sua iniciativa, tem o mesmo tratamento do doente que é enviado por mim, que já ouvi e que já disse que era para ir para a ortopedia. Mas ele vai para a mesma fila como aos outros. Ora, se nós quiséssemos, estou a falar no condicional, que os doentes, antes de irem à urgência, fossem encaminhados por algum profissional de saúde, aquilo que faríamos era fazer um reforço positivo e dizer: este que vem com a carta do médico de família, ou seja lá qual for o médico, não é? Tem um tratamento especial. Não é penalizar os outros. Os outros vão para a fila normal. Este que tem um seguimento e tem uma indicação, tem um encaminhamento diferente. É uma solução, é uma imaginação. Deixe-me só falar, depois para a segunda ronda, para uma realidade novíssima para a qual nós temos que despertar em proximidade. É a transferência de competências para as autarquias locais, em vigor desde o dia 1 de abril, faz amanhã 8 dias. Ou seja, estamos com menos de uma semana de evolução de transferência de competências para as autarquias no setor da saúde. Enfim, há outras transferências também, mas aqui no setor da saúde. Ou seja, nós temos um novo desafio pela frente, que é a transferência de competências para as autarquias e, portanto, neste desafio de proximidade e de cuidados de saúde de proximidade. Muito obrigada, Sr. Introduzi aqui questões muito interessantes, teremos uma segunda oportunidade. Sr. G. Mendes Nunes, depois destes dois exemplos práticos aqui trazidos, da Dona Júlia e da Dona Lourdes, se não me engano, poderia dizer acerca da humanização dos cuidados de saúde no presente, no nosso país? Como é que o cidadão, a pessoa, se sentirá nesta realidade? Primeiro, cumprimento o Sr. Professor Isabel Fragoeiro, cumprimento os colegas, os co-cadeirantes e a audiência. Eu queria aqui também dar uma palavra de incentivo e de agradecimento pela fundação da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e que desejo os maiores êxitos, que isso contribua também para a saúde dos portugueses. Agora, em relação a aqui que foi colocado, há aqui vários aspectos. Um dos aspectos que o Rui Nogueira já disse, que é esta necessidade de nós fazermos experiências. É preciso que sejamos inovadores e que se façam experiências e que não haja só uma ideia de alguém,
porque se encontra próximo de um poder de decisão, essa ideia vai ser transposta para toda a população. Façam-se experiências. Experiências é experiências a sério. Aqui neste vamos aplicar isto, aqui vamos aplicar outra coisa. E veja-se qual é o efeito. Depois, há aqui uma atitude que nós temos, que eu particularmente, e como acho que também os profissionais de saúde, temos que pensar um pouco nisto, que é, eu existo para criar bem-estar. Eu não existo para fazer consultas, ou andar a fazer pensos, ou fazer operações, ou seja o que for. Eu existo para criar bem-estar. E para criar esse bem-estar, eu às vezes tenho que fazer consultas, mas o meu objetivo é criar bem-estar. E, neste sentido, esta doente, por exemplo, que anda em 8 especialidades, não faz nenhum sentido. Porquê é que tem que andar em 8 especialidades ao mesmo tempo? Porque nós, profissionais de saúde, temos muita tendência para pôr as pessoas a trabalhar aos escravos da sua própria doença. Mesmo aquela que tem 8 patologias, para além dessas doenças que tem muito de saudável, e é preciso preservar essa parte saudável. Não é escravizar, não é que as doenças tenham um comportamento altamente maligno que invadem toda a pessoa, toda a vida da pessoa. Ora, eu sou dos cuidados de saúde primários, é quem costuma dizer que os cuidados de saúde primários estão à porta de entrada. Não, os cuidados de saúde primários não são a porta de entrada, são a sala de estar. E como sala de estar que é, podem ir, às vezes têm que ir à casa de banho, fazer as suas necessidades, mas voltam para a sala de estar. Vão à cozinha, mas voltam para a sala de estar. E é este que deve ser o princípio de gestão. E eu trabalho a equipa e considero que a minha equipa são todos os profissionais de saúde, os que estão no hospital, os que estão no centro de saúde, os meus colegas de enfermagem, todos esses que estão na equipa. E este princípio, por exemplo, o Rui Nogueira estava a dizer, de quando eu passo uma carta, os outros serem tratados como igual, ora, se for o colega que entende lá, que esteja lá na urgência, que observa o doente, e se for ter com o outro colega, quem pede a opinião, não vai para a pôr na lista de espera. Não vai outra vez lá para trás e começar por onde ele entrou. Não faz, se eu sou da equipa, então tenho que passar, eu já estou dentro da equipa. É que, de facto, nós trabalhamos todos em equipa. E isto é um problema que nós temos como profissionais de saúde. Como trabalho de equipa, também tenho que pensar que quando eu faço alguma coisa, eu tenho que pensar que crio as melhores condições para que o colega que me sucede, ou o outro profissional que me sucede, tenha êxito. É um bocadinho como no futebol. O extremo-direito passa a bola, atira à cabeça do ponta de lança, o ponta de lança só precisa lá ter a cabeça, a bola entra e no final todos festejam até o guarda-redes que não entrou na jogada. Mas é neste sentido que é este espírito de equipa. Infelizmente, todos nós profissionais de saúde fomos muito educados para a competição e competimos, não fomos treinados para a colaboração. E, portanto, também esta ideia de conseguirmos mudar um bocadinho este paradigma. Depois, quando eu falo de experiências, atenção, há muitos outros profissionais de saúde que prestam cuidados e que é importante que as próprias USFs, que deviam de ser definidas como multidisciplinares, elas só estão tridisciplinares, é só médicos, enfermeiros e secretariado clínico. Há um manancial enorme. Por exemplo, uma coisa que é uma aberração, porque é que uma pessoa que está na comunidade precisa de trocar de óculos, tem que vir ao médico de família pedir uma referenciação para ir à consulta hospitalar para ver dos óculos. Os centros têm que ter um optometrista, o optometrista que cuide da saúde do olho e que identifique se eventualmente há patologista. Isto é um exemplo como muitos outros. Esta ideia de que, de facto, há esta necessidade de nós tentarmos ser... Eu existo para criar bem, eu existo para criar bem-estar. Um exemplo, não é o exemplo, eu não vou aqui apresentar nenhuma Júlia, mas sempre que eu vou fazer um domicílio, que geralmente são pessoas que estão incapazes, eu fico frustradíssimo. Eu fico com uma vontade de desistir. Porque eu chego lá e olho, o que esta pessoa precisa menos é da minha receita. Ela precisa de quem lhe ponha a comida a horas, quem lhe ponha os comprimidos a horas, quem o toque, quem lhe dê carinho, quem lhe cuida da casa, quem lhe arruma, quem lhe faça a cama. É isso. Isto não é com medicina. Isto não é... Quer dizer, é medicina que no fundo nós cuidamos. Mas eu não posso fazer... Para já sou incompetente nessas áreas. Mas ainda por cima não consigo... Eu até me digo que cuido mal, quanto mais agora dos outros. Mas neste sentido que é preciso assumir que a saúde é como a literacia em saúde. A literacia em saúde, claro que é um problema também nosso médico. E por isso, e porque é médico e dos profissionais de saúde, mas é um problema de toda a sociedade. É preciso a educação. Por isso é quando às vezes alguns doentes me dizem o que é preciso é a saúde. Eu digo, não, o que é preciso é a educação. Porque primeiro vem a educação e depois já vem a saúde atrás. E esta ideia de que da literacia e saúde, da preocupação que eu tenho que ter com isso, é que eu penso
na minha clínica, pelo menos, eu quero tornar-me desnecessário para os meus doentes. E para isso tenho que lhes dar o máximo de capacidades para que eles tomem decisões, para que eles façam as suas escolhas. Mas isto não é só dar capacidade, é também dar poder. E daí o empoderamento. O empoderamento é dar capacidade e, sobretudo, reconhecer que as pessoas depois têm capacidade de escolha, que têm capacidade de tomar as suas decisões e que não tomam as decisões que eu lhe imponho. Depois, há aqui um certo desfuncionamento pelas condições que nós podemos dizer que são económicas, mas eu acho que é muito de desorganização. Mas acho que o método... Depois, a estrutura da saúde está no Serviço Nacional de Saúde, tem uma estrutura que é uma pirâmide, que é suposto que quem está lá no topo da pirâmide sabe mais e, portanto, os outros têm que cumprir. Ora, no caso da saúde, todos têm formação diferenciada, são licenciados, doutorados, todos têm capacidade de decisão. Portanto, não é uma estrutura hierárquica que é em pirâmide, mas é horizontal. E, portanto, têm que confiar nas unidades locais para encontrarem as suas soluções. Não podem estar dependentes de alguém que vai em cima decidir. Que é um bocadinho, só aqui para terminar, é um bocadinho como acontece neste momento na guerra da Ucrânia. Enquanto que o exército russo está dependente de um comando central, o exército ucraniano está livre, toma decisões e por isso é que conseguem, apesar de com menos recursos, conseguem fazer face a um exército enorme. Peço desculpa se eu me estendi. Muito obrigada aos três. De facto, eu de imediato fazia uma pergunta ao setor. Na verdade, apesar de que todos nós reconhecemos a centralidade do cidadão no sistema de saúde e falamos cada vez mais das questões dos cuidados centrados no cidadão, parece-me, mas a minha opinião, claro que é subjetiva, que o cidadão, de facto, participa muito pouco no conjunto de decisões e na definição de políticas e estratégias de saúde. Não sei se gostaria de comentar esta afirmação. Sim, de facto tem que ser... Não é o cidadão, não é o doente que tem que se adaptar à complexidade do sistema de saúde ou dos serviços de saúde. São os serviços de saúde que têm que se adaptar à complexidade do doente. E falta muito, mas o comportamento dos doentes é sempre uma co-construção. Quando alguém me diz a população aqui é muito má, mas isso estamos a falar de nós, porque fomos nós que contribuímos para a forma como eles pensam. Até nesta atitude deles recorrerem às urgências, já agora, nós dizemos não deve recorrer às urgências. Ok, mas se o doente for diretamente às urgências, ele vai fazer igual como todos os outros, que é leva raio-x, leva análise e, se possível, ainda leva um soro. Depois, ele vai logo a seguir ter comigo ao centro de saúde. Mas eu até lhe pergunto, mas porquê é que lá foi? Eu fui lá porque o doutor fazia-me aqui as análises e a radiografia. Portanto, o que está aqui em questão é cada um o que ele precisa, cada cidadão, tudo o que eles precisam e nada mais do que eles precisam. E, portanto, isto em termos de comunicação é péssimo, porque vocês sabem, estamos a falar de comunicação. A comunicação verbal anula, a comunicação não verbal anula a comunicação verbal. Por muito que a gente diga para não ir às urgências, depois em termos comportamentais, ou seja, em termos de comunicação não verbal, nós dizemos, deve ir, porque lá faz as análises, faz isto e faz aquilo, faz aquilo outro. E estamos nesta conversa. Eu, há 40 anos que ouço falar do abarrotado das urgências. Estamos sempre a chover no molhado. Mas não avançamos. Sem imaginação. Muito obrigada. Sem imaginação. Sr. Rui Nogueira, eu vou aproveitar aqui a deixa do Sr. Nunes. Doutora, não sei, gostaria de ouvir a sua opinião. Considera que, de facto, ao nível da comunidade, ao nível da proximidade, cuidados primários, achei muito interessante a sua expressão, o centro de saúde é a sala de estar do utente, não é propriamente a porta de entrada. Há que haver remodelações, antecipa com esta nova legislação e com o envolvimento, por exemplo, das autarquias relativamente a determinadas respostas e com certas responsabilidades, o panorama poderá melhorar? Essa é uma excelente pergunta e acho que vale 1 milhão. Se eu tivesse a solução, eu julgo que é inevitável mudarmos. A situação que nós temos agora é intolerável. Nós já não conseguimos mais trabalhar no sistema que temos.
digamos que os médicos, e falando aqui pelos médicos que conheço melhor, mas outros profissionais eu julgo que é mais ou menos assim também, ou muitos outros profissionais é assim também, mas falando mesmo em relação aos médicos, não quero meter-se foice em seara alheia, os médicos que estão no serviço querem sair. Logo que têm a oportunidade de sair, saem. E os médicos que estão fora não querem entrar. Nós temos hoje um grave problema nos médicos de família, 30%, 1 em cada 3 dos que se formam não ficam a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Nós não temos falta de médicos em Portugal. Nós temos falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Porque não são contratados. Porque não são criadas condições para que trabalhem, não temos organização. E, portanto, se a pergunta é, temos que organizar melhor? Sim. Eu tinha aqui, assim, uma frase feita que é, temos que refundar o centro de saúde. O centro de saúde foi denegrido, foi anulado, sem que houvesse uma intenção para o fazer. Mas com a criação dos agrupamentos de centros de saúde, repare-se bem, agrupamento de centros de saúde, ACES, é um conjunto vazio, porque não há centros de saúde. Há unidades no centro de saúde. Mas o centro de saúde que nós tínhamos antes, que eu conheci ainda conheci, os colegas mais novos hoje não conhecem o centro de saúde. Hoje não há um diretor de centro de saúde, não há um regulamento do centro de saúde, não há uma organização de centro de saúde. Nos centros de saúde mais pequenos, enfim, em municípios mais pequenos, diria que são a maior parte, é verdade, mas com menos pessoas envolvidas, esta noção talvez não se tenha perdido tanto. Só que, porque, enfim, não há outro, é que só uma unidade, a unidade e o centro de saúde coincidem. Hoje, nós não temos a noção de centro de saúde, temos que refundar o centro de saúde. Temos unidades, o SFs, o CSPs até, repare-se que, enfim, não vamos particularizar e estar a fazer, enfim, coisas muito específicas, porque algumas pessoas podem não entender. Mas repare-se, nós iniciámos uma reforma de cuidados de saúde primários em 2005. Estamos com 17 anos de evolução e ficámos a 2/3. E há 10 anos que estamos a 2/3. Não conseguimos evoluir. Parámos em 2/3. Aliás, até eu acho que já estamos a regredir. Já temos mais pessoas sem médico de família do que tivemos no passado. Leia-se médico de família, leia-se a equipa de saúde, se quisermos. Ou seja, nós temos que refundar o centro de saúde. E ao refundar o centro de saúde, nós temos que caminhar para este centro de saúde novo, inovando, experimentando, é certo, mas inovando. O centro de saúde que nós precisamos não é o centro de saúde que faz análise e raio-x. Há aquela ilusão de vou lá para fazer raio-x. Não, nós precisamos de outros profissionais de saúde. Precisamos de psicólogos, nutricionistas, podologistas, fisioterapeutas, enfim, higienistas orais, optometristas. Podemos estar a falar... Não, nós temos coisas incongruentes. Monitorização ambulatorial de pressão arterial, onde é que se faz? Fora do centro de saúde. Então não é no centro de saúde que se tem que fazer o mapa? É lá que nós temos, é no hospital. Não é? Temos um problema oncológico com, enfim, e com o tabaco e oncologia e câncer do pulmão, brônquios e pulmão e todos os outros dependentes do tabaco. Onde é que estão as espirometrias? É tão difícil assim, é uma tecnologia difícil a espirometria. Não devia estar no centro de saúde. Pois bem, aquilo que se pensa é fazer raio-x no centro de saúde. Se fazer análises no centro de saúde, nós temos análises espalhadas pelo país, em todas as esquinas, enfim, estou a exagerar, em todas as ruas há laboratórios de análise. Não é? Já são mais que os cafés, sim. Há cafés e laboratórios de análise e farmácias. Enfim, é fácil. E ainda bem, não estou a dizer isto mal, ainda bem, claro, acessibilidade. Agora, o centro de saúde tem que ser refundado porque tem que ter serviços úteis às pessoas. E tem que ser, de facto, um centro de saúde. Eu sei que a maior parte das vezes é centro de doença, mas temos que refundar o centro de saúde. Muito obrigada, Sr. Luís Campos. Eu estive a ouvir atentamente e a aprender simultaneamente. Na verdade, eu acho que nós vivemos, na saúde, a saúde, no fundo, é um mundo complexo e fragmentado, exatamente pelas subespecializações, no qual
o próprio cidadão tem muita dificuldade em se orientar. Sobretudo quando pensamos que nós temos uma fatia da nossa população que tem níveis de pobreza acentuados, pessoas bastante envelhecidas. Hoje em dia a própria digitalização do sistema é uma questão prioritária, portanto penso que tem assumido proporções realmente de grande dimensão. Como é que o sistema se poderá organizar, de facto, para que a pessoa seja perspectivada de uma forma humanizada e com a ideia de que é uma pessoa com vontade, uma pessoa com necessidades, uma pessoa que realmente precisa expressar em determinados momentos aquilo que sente, independentemente do seu problema específico, no estômago, no rim, a nível da saúde mental. Portanto, Sr. como é que de facto vê esta questão no atual sistema e na atual organização do sistema? Dá-me 5 horas para responder a essa pergunta. Dou-lhe. Se me der 5 horas para responder esta questão, esteja à vontade, que eu agradeço. Agora, como não temos 5 horas, eu não posso responder, porque isso é muito, muito complexo. Deixa o seu critério selecionar. Ia pegar numa coisa que o professor Mendes nos disse, que é a questão da comunicação, relacionar a comunicação com a proximidade. A noção de proximidade não é apenas uma noção geográfica, é também uma noção de facilidade de comunicação. Estava-me a lembrar aqui do Dr. Rui Nogueira disse que falava com o filho da Dona Júlia que estava no estrangeiro. E o filho da Dona Júlia sente-se próximo do médico de família da mãe. Porquê? Porque o Dr. Rui Nogueira teve a gentileza de lhe fornecer o número de telefone e, portanto, ele, qualquer problema, telefona ao Dr. Rui Nogueira. Há muitas pessoas que vivem do lado do centro de saúde ou do hospital e que não conseguem comunicar. Portanto, a possibilidade de comunicação é uma proximidade ao sistema. E a questão de comunicação vai ser fulcral para a vossa sociedade. Porque, de facto, por exemplo, uma das coisas, o médico tem, em média, 200 mil episódios de contacto com o doente. A qualidade da comunicação tem impacto na melhoria dos cuidados de saúde do doente, na adesão à terapêutica, na compreensão, na capacidade de gerir a sua doença. Mas a comunicação é também partilha do processo clínico, por exemplo. É nós termos acesso àquilo que o médico de família, das observações de médico de família, aos exames que ele fez no centro de saúde, é ao médico de família ter acesso, portanto, às notas hospitalares, é haver um processo clínico único que diz respeito ao doente, para não andarmos a duplicar exames, nem a fazer erros por este déficit de comunicação. É também melhorar a comunicação com a casa das pessoas. Se alguma das coisas esta pandemia teve, foi dar consciência da centralidade da casa na vida das pessoas e a facilidade com que as pessoas começaram a trabalhar em casa, os filhos começaram a ter aulas em casa, como a gente começou a pedir comida para casa e houve coisas na saúde que melhoraram e que foram importantes, como por exemplo a hospitalização domiciliária, que aumentou bastante e sofreu um boost com esta pandemia. E esse é o caminho. Esse é o caminho, porque de facto é muito melhor para a Dona Júlia, a Dona Lourdes, etc., quando adoecerem, ficarem em casa do que irem para a enfermaria hospitalar apanhar uma infecção hospitalar. É muito mais satisfatório para os doentes, é muito mais satisfatório para os profissionais, para os cuidadores e é eficientíssimo. Se 10% dos doentes internados, e isto é uma estimativa por baixo,
estivessem em hospitalização domiciliar, isto corresponderia a termos 6 hospitais novos de 500 camas. E há quem avalie isto de outra forma, ainda mais, este número mais amplo. É a possibilidade, por exemplo, de termos doentes em casa em telemonitorização, monitorizados com o hospital a monitorizar os parâmetros vitais do doente. Nos Estados Unidos, por exemplo, já há 3 hospitais que não têm doentes, só têm os doentes em casa. Portanto, monitorizam os doentes em casa. Não têm camas. Portanto, fazem esta monitorização. Portanto, a questão da comunicação, do processo clínico único, etc., é fundamental. O acesso, poder telefonar, poder ser apoiado. Por exemplo, e agora vou pegar outra vez no tipo de doentes que o Dr. Rui falou e eu falei, que são os doentes com múltiplas doenças. Como é que estes doentes estão a ser tratados? Estes doentes estão a ser tratados através das urgências, de uma forma episódica, reativa, fragmentada. O que é que era preciso acontecer? A gente sabe. Era que houvesse programas de gestão destes doentes, que avaliassem estes doentes, os identificassem, aqueles doentes que vão à urgência 5, 10, 20 vezes por ano, quando descompensam, serem identificados, serem avaliados, ser simplificada a terapêutica, ser feito um plano de cuidados juntamente com o médico de família, como nós fizemos em São Francisco Xavier, por videoconferência, em que havia um plano de cuidados com o médico de família. E a partir desse momento, esse doente tinha um gestor de casa, uma enfermeira, que qualquer dúvida que tivesse na sua medicação ou algum sintoma, telefonava à enfermeira e a enfermeira estava sempre disponível e ajudava. E nós, com estes programas, conseguimos manter os doentes no radar do sistema e conseguimos diminuir em 50% o número de urgências e em 40% o número de internamentos. Quando eu falo de comunicação, quando eu falo de proximidade, falo, por exemplo, deste tipo de programas. E para finalizar, gostava só de chamar uma atenção que o Rui já falou, que é os problemas sociais. Eu acho que não é possível mais separar a saúde dos problemas sociais. Cada vez estão mais interligados. Nós, nos hospitais, principalmente nos serviços de medicina, passamos grande parte do tempo a resolver os problemas sociais dos doentes. Num barómetro que nós temos em conjunto social, porque a Medicina Interna tem em conjunto com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e é feita anualmente, concluímos, o ano passado, que havia 5,4% de doentes que ficavam internados depois de terem alta. Estes 57% destes doentes ficavam em serviços de medicina. 25% dos doentes que nós temos em serviços de medicina ficam internados depois de terem alta, ou por problemas sociais, ou à espera de vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Portanto, tem que se criar sistemas locais sociossanitários que incluam as várias redes de cuidados, cuidados de saúde primários, hospitalares, cuidados continuados, saúde mental e segurança social, para tratar destes problemas, porque, conforme o Rui disse, o problema daquela pessoa era viver sozinha, é ser ajudada em aspectos que são aspectos sociais. Já falei demais. Já estão a chamar-me a atenção. De facto, a conversa está muito interessante. Nós temos um limite, que é um limite temporal, infelizmente. É sinal que ainda poderemos organizar muitos eventos desta natureza e convidar-vos a estar com a vossa, enfim, riqueza de ideias e com a vossa vasta experiência na saúde. Eu retive, vou dar um minuto final a cada um, mas retive aqui 2 ou 3 expressões que achei muito interessantes. Também muito simples relativamente à forma de transmitir a ideia, porque a questão da comunicação é uma questão essencial. É preciso refundar os centros de saúde.
valorizar os cuidados de saúde primários, é preciso recentrar, de facto, o cuidado no cidadão, de tal maneira que, ao frequentar o centro de saúde, ele se sinta na sua casa, na sua sala de estar. Penso que às vezes temos uma realidade um bocadinho diferente. É preciso descodificar a linguagem, porque penso que também muitas vezes a linguagem dos profissionais é uma linguagem hermética, fechada, técnica, mas o doutor acabou por, nesta sua intervenção final, dar um destaque primordial à questão da comunicação e, sobretudo, também da articulação dos vários profissionais, independentemente dos contextos onde se encontrem, que é essencial para que no meio destas questões todas o cidadão se sinta de facto pessoa. Um minuto só para terminarem, deixando uma mensagem relativamente à temática aqui trazida. Com muita só pena em relação minha. à comunicação, de facto é de extraordinária importância esta comunicação entre os diferentes prestadores de cuidados. É uma coisa preocupante em relação, por exemplo, hoje com a privada, em que nós não vemos o que é que aconteceu. E falando ainda da comunicação, eu vou agora repetir aqui para a professora Cristina Vaz de Almeida, que gosta de ouvir, a propósito da comunicação, é que os gregos diziam que a medicina se fazia de faca, de ervas e de palavras. Todos vimos a evolução da faca, todos vimos a evolução das ervas, mas as palavras estão completamente ignoradas. E é através das palavras que nós promovemos a mudança de comportamentos. Não há comprimidos para deixar, que ajudam a deixar de fumar, mas não há comprimidos para corrigir os hábitos alimentares, não há comprimidos para mudar de comportamentos. Foi através da palavra que nós nos fizemos, que nós nos construímos na interação com os outros. E, portanto, esta ideia que também os profissionais de saúde precisam muito de pensar no aspecto da comunicação, até porque nós sabemos, e temos estudos que demonstram, que ao fim de 6 meses de estarem na Faculdade de Medicina, nós já os deformamos na capacidade de comunicar com os outros. E, portanto, isso é também um grande... Mas não somos só nós, também há outros técnicos de saúde, também precisam ter muito essa preocupação. E a comunicação é com os pacientes, com os colegas, com os pares e com os outros profissionais de saúde que não são médicos. Muito obrigada, mas que têm igual importância. Doutor Rui Nogueira, faz favor. Eu julgo que não queria deixar de reafirmar a necessidade de refundar o centro de saúde, mas eu julgo que temos que caminhar com inovação e com envolvimento. Envolvimento, abrir chaveta, pessoas que são utilizadores de serviço, as famílias, as pessoas a título individual, mas o envolvimento das famílias e os profissionais de saúde. Não podemos estar centrados apenas numa ou duas profissões de saúde, numa ou duas ou três. Há muitas profissões, muitos profissionais que são necessários ao Serviço Nacional de Saúde, que são úteis às pessoas. Portanto, desenvolver cuidados de saúde de proximidade, tendo em conta a realidade atual, a realidade que é bem diferente daquela que tínhamos há 15 ou 20 anos, e tendo em conta aquilo que vai ser o futuro. Há medidas hoje que são já execuíveis e que têm que ser difundidas e têm que ser de conhecimento das pessoas. E por isso nós temos que aprofundar e criar condições para desenvolver o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, doutor. Doutor Luís Campos. Para terminar. Chave de ouro, para terminar. Certo. Faz favor, um minuto. Primeiro, acentuar esta noção de urgência que o Dr. Rui Nogueira aqui apresentou. De facto, temos muito pouco tempo para salvar o Serviço Nacional de Saúde. E neste momento temos uma oportunidade para o fazer. Temos uma maioria absoluta, portanto temos condições para fazer reformas. No seio do Ministério da Saúde foi criado um gabinete de apoio às políticas de saúde. Pela primeira vez reúne responsáveis das várias áreas de cuidados. Isto é uma coisa positiva. Agora, era muito importante que, perante cada decisão que temos que tomar, pensássemos sempre na experiência do doente. O que é que serve aos doentes? O que é que os doentes preferem? Quais são as necessidades dos doentes? Será que este modelo de centro de saúde neste momento serve aos doentes? Será que este modelo de hospital dividido em silos dedicados a órgãos e sistemas serve aos doentes? Será que este modelo de rede nacional de cuidados continuados, que tem unidades de convalescença onde os doentes ficam 30 dias e a gente está à espera de 3 meses de vaga para os lá meter, serve aos doentes?
Eu acho que isto é que é muito importante, é que cada decisão não seja ditada nem pelos interesses dos presidentes da Câmara, nem pelas corporações profissionais, seja ditada pelos interesses e pelas necessidades dos doentes. Muito obrigada aos três. Muito obrigada a todos os que nos ouviram. Julgo que foi uma mesa muito interessante. Com pena, temos que terminar. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar convosco. É sem dúvida uma pena terminar este maravilhoso painel que nos elucidou aqui acerca de tantas questões da atual realidade com que nos deparamos no nosso dia-a-dia, relacionados com a importância da humanização e integração dos cuidados a nível hospitalar e cuidados de saúde primários. E pronto, estamos-nos a aproximar do fim deste evento. Vai ser feito pela excelentíssima senhora professora doutora Cristina Vaz de Almeida, Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e pelo que lhe passo a palavra. Muito obrigada, enfermeira Sandra. Muito bem, o evento do Dia Mundial da Saúde terminou agora. A literacia em saúde e a saúde continuam todos os dias. É esse o nosso desejo de continuarmos a investir. É um enorme privilégio para a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde ter estabelecido esta parceria com a Ciência Viva, que avalia a saúde de forma contínua todos os dias e faz também a antecipação que a literacia faz bem à saúde. Agradecemos a confiança sustentada pela nossa credibilidade, capacidade agregadora que temos em unir as pessoas e as organizações das várias áreas de saúde. Sabemos que temos conseguido isso. Obrigada, professora doutora Ana Noronha, pela confiança depositada. Agradeço à sua equipa que articulou connosco, nomeadamente à doutora Irina Pinheiro, aqui presente. Agradeço à Roche o apoio para o Prémio Nacional de Literacia em Saúde e também à vice-presidente da ICIB, doutora Teresa Machado Luciano, a boa e sólida aventura que temos de irmos para o terreno e formar pessoas e entidades nesta área da literacia em saúde. Finalmente, a todos os sócios fundadores e a todos os que já se inscreveram e a todos o quanto contribuíram para este dia ser tão feliz e tão completo. Tenho uma profunda palavra de agradecimento à direção da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, ao Conselho Científico, a toda a direção da Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal e à Comissão de Ética. Em particular à nossa chefe de protocolo, a enfermeira Sandra Leia Esteves, que nos uniu aqui de forma tão eficiente. Muito obrigada, enfermeira Sandra. Queremos que a saúde e o bem-estar estejam em todas as políticas e, como refere a Presidente da Associação Internacional de Literacia em Saúde, também nossa referência, a professora Christine Sorensen, e também na senda da OMS, não queremos deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Está difícil. Está complicado. Já está. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Então, encerramos agora este evento. Gostaria de agradecer a todos a vossa presença. Gostaria também de agradecer a todos aqueles que estiveram a assistir online, em casa. Mais uma vez agradeço à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e à professora doutora Cristina Vaz de Almeida, com quem tivemos o prazer de co-organizar este evento. Também gostaria de dar um especial agradecimento a todos os nossos convidados e oradores que marcaram este dia tão importante, Dia Mundial da Saúde, com uma discussão de extrema importância e interessantíssimo. Muito boa noite a todos.